escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sexta-feira, dia 10 de abril, vamos meditar o Evangelho. Estamos na oitava da Páscoa, na proclamação da ressurreição do Senhor. O Evangelho de São João, no capítulo 21. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, e a aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E Jesus lhe disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixe. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam muito longe, mas somente a cerca de 100 metros da terra. Logo que pisaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era, pois sabiam que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-os a ele, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus ressuscitado, em torno de 40 dias, ficou fazendo determinadas aparições aos seus discípulos. E hoje nós escutamos a terceira vez que, depois de ressuscitar dos mortos, Jesus aparece aos seus discípulos e eles vivem um milagre, esta pesca milagrosa. Esses homens já tinham passado pela decepção da morte de Jesus e a fala de Pedro, eu vou pescar, simboliza o retorno à vida de antes. E isso é uma realidade psicológica que acompanha todo ser humano. Diante de uma frustração, de uma coisa que não deu certo, a tendência do ser humano é querer retornar para onde estava. O aspecto psicológico é de voltar atrás, voltar para onde se estava. E Pedro estava voltando para a pesca. Jesus os faz sentir novamente que aquela realidade que eles tinham vivido na Sexta-feira Santa não era o fim das suas vidas. Não era o fim daquela esperança que foi plantada em seus corações, mas que ali ela estava sendo ressuscitada também. E, portanto, Pedro se joga ao mar, os discípulos cheios de esperança vêm ao encontro sabendo que é o Senhor.
Caríssimos irmãos, o Evangelho diz que Jesus, ele pede aos discípulos para jogar a rede de um outro lado. E eu queria concluir aí. Esses homens voltaram a fazer o que eles sabiam, mas não estava dando resultado. Obedientes à palavra do Senhor, eles jogaram a rede de um outro lado. E é esse o convite hoje. Obediente à palavra do Senhor, façamos o que nos pede Cristo Jesus na sua palavra. Esta palavra tem o poder de gerar milagres. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário, para que mais pessoas possam ter acesso a esta palavra de salvação. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.